minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Os projetos diabólicos acarretam a multiplicação do sofrimento. Mediante a solidariedade e a partilha de alimento, Jesus revigora a multidão faminta e a faz caminhar. Louvado sejam nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, que bom ter a companhia de vocês nesta manhã de sábado, na quinta semana do tempo comum, para juntos podermos estar vivenciando em oração e partilhando a palavra de Deus, os ensinamentos que Jesus nos traz através do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Iniciemos esse nosso momento traçando sobre nós o sinal da cruz, o sinal que nos identifica como filhos e filhas do mesmo Deus que nos ama, do mesmo Deus que nos criou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Espírito Santo derrame em nossos corações todos os seus dons, para que assim possamos estar sempre fortalecidos em nossa caminhada, em nossa missão cristã. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje, sábado, a liturgia nos oferece o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 10, onde vamos ver Jesus fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes para saciar a fome física daquele povo, daquela multidão que o seguia continuamente. Há 3 dias caminhando no deserto, com fome e com sede, Jesus se enche de compaixão por todos e resolve ali alimentá-los, ali saciar as suas necessidades físicas, para que a palavra que ele anuncia seja melhor absorvida por todos e melhor seguida por todos também. Ouçamos com muita atenção o que Jesus vai nos dizer no Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naqueles dias, novamente se juntou uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus, então, chamou os discípulos e disse: Sinto compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar embora sem comerem, vão desfalecer pelo caminho, e alguns vieram de longe. Os discípulos responderam: De onde conseguir aqui um lugar deserto, pão para saciar tanta gente? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram umas 4.000. Então eles os despediu. Logo em seguida, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs,
Vários são os temas que podemos tirar dentro dessa leitura para refletirmos um pouco sobre as ações de Jesus, sobre aquilo que ele realizava no meio do povo. Uma delas que podemos destacar entre tantas é a compaixão que ele demonstra por aquele povo que estava abatido, que estava cansado, que estava acompanhando a ele na confiança de serem libertos da opressão, de serem libertos das suas escravidões, de serem curados das suas enfermidades. Enfim, vários eram os motivos que levavam aquele povo a estarem firmes seguindo Jesus. Jesus vê a necessidade deles se alimentarem, deles descansarem um pouco, deles serem saciados, e Jesus se preocupa e com compaixão Jesus chama os seus discípulos para que pudesse ser auxiliado ali a distribuição dos alimentos que a providência divina iria realizar. O outro ponto, como já dissemos, também podemos tirar para a reflexão, é a providência divina. Em várias vezes na nossa vida, nós nos deparamos com dificuldades, com necessidades que às vezes aos nossos olhos se parecem irreais, se parecem irresolvíveis, né? E Jesus vem, neste evangelho de hoje, nos mostrar que pela fé tudo se consegue, tudo se realiza, e que se depositarmos nas mãos de Deus aquilo que precisamos e necessitamos, Ele, com a sua divindade, com o seu amor de Pai que nos criou, irá nos providenciar. Então vemos a compaixão e vemos a providência de Deus tomar conta desse evangelho também. Também podemos ver, num outro ponto, a organização que Jesus pede que os seus discípulos hajam, ou seja, pede que a multidão se sente e que os discípulos vão se organizando para distribuírem aqueles pães e aqueles peixinhos que ali estavam, para que não ocorresse de alguém ficar sem receber, de alguém ficar sem comer. Então o povo se sentando em grupos, em outra passagem do Evangelho, vamos ver que Jesus pede que eles se sentem em grupos de 50 em 50, ou seja, a organização para poder também ali facilitar tudo aquilo que seria realizado naquela multidão. Como o Evangelho nos fala aqui, eram mais ou menos 4.000 pessoas. Então era uma multidão razoável, era uma multidão grande, para que Jesus pudesse ali realizar o milagre e saciar a fome de todas aquelas pessoas que estavam seguindo ele já há 3 dias no deserto. E Jesus também pede aos discípulos que ao final recolham em cestos o que sobrou, para que nada se perca, para que aquilo que sobrou torne a ser partilhado em um outro momento a algumas outras pessoas que também deverão estar famintas, deverão estar necessitadas do alimento que Jesus iria providenciar. Também vemos que dentro da compaixão que Jesus demonstra àquela multidão, não era só de pão que eles estavam famintos. Naquele momento, Jesus reconhece através do semblante deles o cansaço e a fome física, mas Jesus também tinha compaixão por eles, pela fome que eles tinham de Deus, né? Deus não era presente na vida deles, eles não tinham uma intimidade com Deus ainda, e Jesus veio nos trazer isso. Jesus veio nos trazer o perdão, veio nos trazer a misericórdia e veio nos revelar o amor de Deus pelos seus filhos. E isso tudo se inicia através do ventre de Maria, a nossa mãe da misericórdia. Ela, ao dizer o seu sim, iniciou ali a sua caminhada, fazendo parte em todo o plano, em todo o projeto de Deus para a salvação dos homens, encarnando Jesus em seu ventre, que é o próprio Deus, que é o próprio amor, que é a própria misericórdia. Maria se revelou o nosso primeiro sacrário, o nosso primeiro
nossa primeira fonte de alimento, ou seja, o nosso alimento espiritual, Jesus. Maria foi a nossa primeira fonte de alimento espiritual, porque ela cedeu a sua vida, o seu ser, para nos trazer a misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Peçamos a ela sempre a sua intercessão e a sua proteção, para que nós continuemos firmes sempre na nossa caminhada, buscando fazer o que é certo, buscando agradar a Deus e obedecendo aquilo que Jesus nos ensinou, para que assim possamos nós também sermos saciados e auxiliar na ação de saciar também os nossos irmãos pela palavra de Deus, pelo conhecimento deste Deus maravilhoso que nos ama e que nos criou. Amém? Irmãos e irmãs, rezemos agora com muita devoção, com muita fé, a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, saciados pela palavra de Deus nesse dia de sábado, pela reflexão e partilha, saiamos agora em busca de saciar os nossos irmãos. Levemos a eles tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado através desse momento de encontro com a Mãe da Misericórdia que diariamente nós vivenciamos. Obrigado pela companhia de todos e continuem firmes compartilhando e curtindo a nossa página no YouTube Devotos de Santa Luzia e também no Facebook. Que Deus, por intermédio de nossa Mãe da Misericórdia, nos conceda as suas bênçãos hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da